RFI Convida. Ele é antropólogo, professor universitário, autor de livros acadêmicos, mas que se lançou na ficção, publicando em 2016 Rio Acima, livro que acaba de ser lançado aqui na França pela editora Rivage, com o título L'Attrapeur d'Oiseaux. Para falar sobre esse lançamento, a RFI convida o autor Pedro Cesarino. Bom dia, Pedro. Bom dia, Silvano. Pedro, o personagem principal do seu livro é um antropólogo como você, que faz várias expedições em tribos de povos autóctones. Esse alter ego que você criou em forma de ficção, mas que você aborda com uma pitada de humor, um pouco de sarcasmo de vez em quando. Como foi a adaptação do jargão científico ao qual você está habituado nos teus textos universitários para essa linguagem mais acessível? Então, na verdade, eu acho que a ficção, ela se complementa em numa direção distinta, né, o trabalho acadêmico, antropológico, científico, né, ela consegue investigar problemas que, de alguma maneira, a gente não consegue investigar na linguagem científica, né, então eu tratei de explorar especialmente as questões relativas à amizade e ao papel do estrangeiro, né, percepção indígena do estrangeiro, pela ficção, né? Então acho que é um pouco isso, né? O livro ele é mais acessível de certa forma, como toda literatura né? Porque ele justamente prescinde da linguagem técnica, né? Mas ele trabalha no mesmo grau de complexidade questões que são questões debatidas pela própria antropologia, mas muitas vezes não desenvolvidas como poderiam ser, porque a antropologia não tem exatamente um tipo de desenvolvimento do gênero da escrita mesmo, né, e das suas limitações conceituais para tratar de assuntos que a literatura consegue explorar melhor, né? Então eu iria um pouco por aí. A gente sabe que se trata de uma ficção, mas que foi escrita antes de 2016. Ela foi publicada no Brasil em 2016. De lá para cá, muita coisa mudou. A situação da Amazônia ganhou muito mais visibilidade nacional e internacional. Se Rio Acima fosse escrito hoje, ele teria sido diferente? Talvez, é uma boa questão. Provavelmente hoje ele teria que a proposta do livro, né, reagiria muito mais né, à depredação sistemática que está acontecendo na Amazônia, né, como política de Estado, né, como uma negligência sistemática por parte do Estado brasileiro, né? Então, isso já vem acontecendo há muito tempo, isso não é propriamente uma novidade, né? Isso é uma aceleração de um processo que sempre existiu no Brasil, mas que agora adquire dimensões ainda mais graves, né, porque isso se soma ao problema geral das mudanças climáticas, do aquecimento global, né. Então, qualquer olhar sobre a Amazônia hoje, ele deve partir, né, de uma perspectiva de uma emergência, né, que coloca em risco o nosso próprio futuro, né. Então, certamente o livro ele tinha isso em mente, né? Ele certamente tinha isso em mente. Inclusive, ele tinha uma parte que eu cortei no final, porque ela não fazia tanto sentido na narrativa, mas que era mais voltada para esse problema, né? Mas hoje, com certeza, ele teria, digamos assim, uma ênfase maior, né, Uhum. nesse assunto. Pedro, o personagem principal, como a gente disse, ele desembarca na Amazônia para estudar os mitos de um povo indígena e a misteriosa história de um apanhador de pássaros, que tem uma referência histórica, claro. Digamos que seria o último mito que faltava para ele entender essa cultura. Você, como antropólogo, conseguiu decifrar essa história do apanhador de pássaros? Sim, né, na verdade, isso é uma coisa tem que diferenciar, né, o meu trabalho como antropólogo não tem nada a ver com esse personagem, é um personagem de ficção, né, é óbvio que quando a gente escreve um livro de ficção, a gente se vale de experiências próprias, né, mas como antropólogo eu traduzi esse mito, né, do Le Dénicheur d'Oiseaux, né, o apanhador de pássaros, que é o mito com o qual Lévi-Strauss trabalha ao longo das mitológicas, né, que é um dos livros mais importantes de estudo das mitologias indígenas das duas Américas, né, América do Norte e do Sul. Então, eu
eu mesmo, no meu trabalho como antropólogo, traduzi essa narrativa, né? Mas a personagem do livro, ele não, o tempo todo busca uma narrativa que ele não consegue encontrar por razões que eu não vou falar quais são, porque senão perde a graça da leitura. E o que esse apanhador de pássaros nos diz dos povos indígenas de hoje? Olha, ele diz que os povos indígenas de hoje estão aqui resistindo, né, a um fim do mundo que já aconteceu para eles, né? Ailton Krenak, que é um grande pensador e um líder indígena brasileiro, né, diz isso frequentemente. Os povos indígenas são sobreviventes do fim do mundo, né? E tem muito a nos ensinar, né, sobre o colapso da civilização no qual nós nos encontramos hoje, né? A grande questão, né, diz o Ailton Krenak, é saber se os povos indígenas terão interesse em nos ajudar ou nos ensinar, né, uma vez que nós ajudamos também a destruir não só o mundo deles, né, mas um mundo que agora é compartilhado, né? Ou seja, a questão agora é como nós todos vamos sair juntos dessa, né? Então, acho que a grande questão em jogo é essa, né? Como aprender a lidar com esse excesso, né, de tecnologia, excesso de ganância, excesso de dinheiro, excesso de tudo que levou ao colapso da pandemia, da guerra, né, e de todos os outros males que a gente vê acontecendo hoje, né? Então, acho que, de certa forma, esse livro, ele é um livro que, pelo caminho que ele segue, ele traz, né, a mensagem sobre quem é o homem branco, né? Assim, como é que o homem branco é percebido pelos próprios indígenas e como é que a gente pode pensar uma literatura, né, de ficção, uma literatura que é de certa forma, uma criação ocidental, né, literatura de ficção, através de um tipo de percepção do mundo, dos próprios brancos, com o qual essa literatura pouco dialogou, né? Perfeito, então fica aí a dica de leitura para quem ainda não leu em português, Rio Acima, para quem pretende conhecer esse lado do Brasil, aqui na França, com L'Attrapeur d'Oiseaux, livro que foi publicado em francês pela editora Rivage. A RFI convida a receber hoje Pedro Cesarino. Obrigado pela presença, Pedro. Obrigado, eu que agradeço.